Vamos agora avisar que nós já passamos, já batemos o recorde do outro evento. Daqui a pouco eu volto para falar quanto deu. O Guilherme já vai colocar para mim aqui quantas pessoas, quantas visualizações nós tivemos. Mas antes eu quero que o Guilherme coloque na tela aqui agora para mim a mudança que nós vamos fazer. Porque o Floresta em Debate nasceu como uma live, essa é uma live, mas as pessoas perguntam, mas a live ela tem bastante gente, não é uma live como a gente conhece. Realmente não é uma live como a gente conhece. É uma live diferente. Por quê? Porque ela tem apresentação, ela tem um tempo maior, e a partir de agora nós vamos mudar o nome. Coloca na tela aí, meu amigo, tá aí, ó. Vamos mudar para Floresta em Debate Workshop Online. A partir de agora, não se chamará mais live, chamará-se Workshop Online. Por que isso? Para que a gente tenha mais tempo, porque isso aqui, na verdade, é uma mesa redonda para que as pessoas possam discutir mais, e a partir da próxima, que nós vamos falar sobre colheita florestal, nós vamos dar certificado para todos aqueles que participarem das nossas próximas lives, vão receber um certificado de participação, porque passa a ser um workshop e não uma live. Muito obrigado, Guilherme, pode tirar, porque agora eu quero que você rode aí a nossa vinheta dos nossos parceiros. Roda a vinheta aqui, o próximo palestrante é o Xará. Bom, então voltamos aí, eu quero apresentar agora, quero que coloque na tela aí meu xará Paulo Vomero. O Paulo Vomero, por que nós chamamos o Paulo Vomero e deixamos agora o Paulo Vomero, depois o Alexandre, depois o Alberto Laranjeiro da Equilíbrio? Porque agora nós queremos saber das empresas, porque nós vamos falar agora das empresas florestais, o que a universidade faz, e agora nós queremos saber, as instituições como o Protef, o IPEF, nós queremos saber agora das empresas florestais, das empresas que produzem os produtos para serem usados no combate às pragas e doenças. Então, nós deixamos essa parte. O que vocês, das empresas Bayer, FMC e Equilíbrio, estão fazendo para ajudar essas empresas no combate às pragas e doenças? Então, vamos lá ao currículo do Paulo Vomero. É engenheiro florestal pela Unesp de Botucatu, desde 2006, mestre em ciência florestal com ênfase em proteção florestal pela Unesp Botucatu em 2010, e doutor em ciência florestal com ênfase em proteção florestal da Unesp Botucatu em 2018. Trabalhou por 10 anos na International Paper, onde era pesquisador sênior da área de proteção florestal, além de ser atuado também na área de silvicultura e viveiro. Atualmente é analista de desenvolvimento de produtos na Bayer, pesquisando e validando novas formulações que tragam ampla solução para o setor florestal da América Latina. É por isso que ele está aqui hoje. E vou falar uma coisa, isso é aqui em off, entre os amigos aqui, para ninguém comentar, mas o Paulo foi contemporâneo do Alexandre, os dois moraram, inclusive, na mesma república. Não vou falar o apelido deles aqui, porque não é o caso, mas Paulo, xará, a palavra é sua. Boa noite, Paulo. Muito obrigado aí pela apresentação. Acredito que muitas pessoas conheçam, né, o nosso apelido aí, né, na live de hoje. Boa noite aos nossos colegas palestrantes, boa noite ao público que está nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui hoje, né, representando a Bayer e podendo contribuir um pouco aí na discussão de hoje sobre o tema. Eu vou dividir a minha tela aqui, colocar a apresentação. Bom, Paulo, eu vou falar um pouco, então, hoje, né, da Bayer no manejo de pragas e doenças florestais. Eu gosto de usar esse termo, né, porque é exatamente assim que a Bayer se enxerga, né, dentro do tema no setor florestal, né, como um parceiro, né, como uma parceira no manejo de pragas e doenças do setor florestal do Brasil
né, e América Latina. Né, então, vou trazer um pouco aqui, né, para o pessoal como que a Bayer atua, né, na solução dos problemas apresentados até agora pelos nossos palestrantes, né? Eu vou abordar então as nossas principais soluções, né? Evidence, o Caltrine, o Decise e o Nativo. Mas hoje eu vou fazer de uma forma diferente, Paulo. Desafiador. Eu vou trazer aqui as soluções vistas pelo outro lado, pelo lado das empresas florestais, né, por trabalhos realizados por outras empresas florestais, por trabalhos realizados por outros pesquisadores, outros professores. Eu acredito que assim fica mais, né, mais divertido, né, mais dinâmico mostrar o nosso resultado pelos olhos de outros pesquisadores. E eu vou começar aqui com um tema que você já nos alertou, Paulo, que o pessoal está perguntando bastante aí já no chat, né, a respeito do controle da vespa da galha aí no viveiro, né? Então já vou começar por esse assunto que está quente aí no chat, né? É muito importante, né, pessoal, primeiro de tudo, a gente entender a biologia do inseto, né, para fazer o correto uso do produto, né? Pegando um caso típico aqui do estado de São Paulo, tá? Aí talvez para outras regiões do Brasil seja um pouco diferente, né? Pegando a linha do ano, né, de janeiro a dezembro, né? Deixa eu só interromper você, Paulo. Sua tela não está compartilhada. Você não compartilhou a tela. Volta a compartilhar. Entra aí. Compartilha aí a tela. Aí vai entrar agora. Versão, compartilha. Compartilhou? Foi? Não, só falta a apresentação. Clica ali na apresentação. Clica ali na tacinha. Aí, Foi? então, volta. Se você volta um pouquinho para o começo de novo e refaz só esse comecinho aí. Eu achei que tivesse... Obrigado. Bom, então aqui, né, o tema de hoje é a Bayer no manejo de doenças e pragas florestais, né? É assim que a gente gosta de... né, é assim que a gente entende, né, o nosso compromisso com o assunto no setor, né? Nós nos enxergamos como um verdadeiro parceiro no manejo, né? E aqui eu vou trazer hoje as nossas soluções, né, para os assuntos apresentados até agora pelos nossos colegas, né, das principais doenças e das principais pragas no setor hoje. Vou passar um pouco pelo Evidence, né, o Caltrine, o Decise e o Nativo. E eu vou fazer isso de uma forma diferente hoje. Eu vou trazer os resultados obtidos em campo, né, pelas empresas florestais, por outros pesquisadores, né, e outros professores, que eu acredito que é a melhor forma de mostrar a nossa solução, né, com o resultado concreto encontrado pelos nossos parceiros, né? Começando aqui pelo tema quente, que já está muitas perguntas sendo feitas aí no chat, né, a respeito do controle da vespa da galha no viveiro. Primeiramente, é importante a gente conhecer a biologia do inseto, né, para depois fazer o uso adequado do produto. Pegando um caso típico aqui do estado de São Paulo, quando a gente vai na linha do tempo aqui de janeiro a dezembro, a gente percebe que para a maioria do estado, né, as chuvas concentram-se de início de janeiro a meio de março e depois final de setembro a dezembro, né, que é a melhor época para o desenvolvimento da vespa da galha, né, onde ela vai encontrar umidade e temperatura elevada. Então, são nessas épocas que a gente recomenda o controle químico no viveiro, tá? E por que o controle químico é importante? Para que
seja garantido que essa muda enviada para o campo vá sadia, né, para poder crescer, né, e se desenvolver na sua melhor forma, e também para evitar de levar a praga para o campo, né, assim impedindo que se dissemine no campo a praga, né. Para isso, a Bayer tem o Evidence, que ele é registrado para o controle em viveiro, né, pode ser feito na forma de imersão de mudas, né, imersão do substrato numa solução, né, ou a rega, né, ou a rega das mudas em viveiro. E é um produto muito eficiente, né, e para mostrar isso eu trago um trabalho realizado aí pelo Masson em 2015, né, lá na antiga Copener, hoje a Bracel, lá na região de Alagoinhas, onde ele testou várias moléculas, né, em viveiro para o controle da galha, para o controle especificamente da Leptocida invasa, né. E aí foi um trabalho bem interessante, que ele pegou mudas não infestadas, que estavam saindo da casa de vegetação, com 25 dias, e deixou lá no viveiro em pleno sol, em situação normal de infestação, né, até atingirem a idade de 60 dias. Aí foi selecionado mudas, né, com 4 galhas, né, cada muda tinha 4 galhas, e aí fez então o tratamento, né, dessas mudas com essas diferentes moléculas, e o nosso imidacloprid aqui sendo comum dos tratamentos, né. E a cada semana foi avaliado a emergência de adultos, tá? Como que ele os produtos, avaliando se as mudas tratadas, né, resultaria na emergência do indivíduo adulto dessas galhas. Então, semanalmente foi feita essa análise até a idade de 210 dias, né, quando chegou no final da avaliação de viveiro. E no final da avaliação, né, aí o imidacloprid, né, o Evidence, apresentou aí 98,96% de eficiência no controle dessa vespa aí no viveiro, né, mostrando um resultado excelente, né, de acordo com os resultados também encontrados aí pela Bayer, né, por isso que a gente tem esse registro específico aí para viveiro, né. Teve apenas uma emergência, né, em todo o trabalho realizado no viveiro, né, e uma eficiência muito superior quando comparado aí com outras moléculas, né. Aí você pode me perguntar, tá, mas isso aí reflete algum resultado em campo, tá? Eu trato a muda aí no campo, né? Como que isso aí vai se desenvolver? Ele também teve essa curiosidade e também fez essa análise em campo, tá? Então, tivemos duas condições de plantio de mudas, né? As mudas tratadas, né, pelo produto químico foi levado a campo, juntamente com mudas do mesmo lote, né, mesmo clone, não tratadas em viveiro, né? Vamos deixar bem claro que esse tratamento foi realizado em viveiro, né? Então, foi plantado lado a lado mudas tratadas no viveiro e mudas não tratadas no viveiro, né? Então, temos aqui a condição 1, são as chamadas mudas tratadas no viveiro, e a condição 2, mudas não tratadas no viveiro, né? E foi acompanhado o desenvolvimento em altura, né, o desenvolvimento inicial dessas mudas em campo. E olha aqui, Paulo, que interessante, né? As mudas que foram tratadas, né, em viveiro apresentou um desenvolvimento superior, né, das mudas não tratadas, né? Isso aqui é muito bacana, é muito importante a gente ver esse resultado da muda crescendo no campo, né? O que significa isso? Significa que você vai conduzir, né, você vai proporcionar, né, uma condição boa para a sua floresta desenvolver, né, vindo de encontro aí com a produção de madeira por hectare,
ajudando, né, a empresa florestal a chegar no final do ciclo lá com, né, o objetivo alcançado da produção de madeira. Né, continuando ainda, né, com o Evidence, né, o Evidence há muito tempo ele também é sabido aí, né, da sua eficiência aí em cupins, né, tanto para os sintermes quanto para o cornitermos, né. E aqui o manejo dele é muito simples também, né. Na verdade é a imersão de mudas, né, em solução, né, com produto e água. Aí 100 litros de uma solução rende aí um tratamento de 12 mil mudas, né? E o plantio, a gente encontra aí plantio dessas mudas tratadas, né? Totalmente protegidas de ataque de cupins por até 6 meses, né? 6 meses de idade. Aí é um processo muito simples, né, que pode ser realizado tanto em viveiro quanto em campo. Aí vai de acordo com a característica de cada empresa, né, o manejo de cada empresa. Mas é uma prática bem localizada, né, que você usa o produto em um local muito específico, né, então o produto ele é muito bem acondicionado, ele é muito bem controlado, né, no meio ambiente e no local de trabalho. Continuando ainda, né, com evidência, né, também temos a solução aí para pinos, né. O pulgão do pinus é uma praga muito agressiva, né, tanto em viveiro quanto em campo, né. O seu não tratamento pode levar aí a grandes perdas, tanto em viveiro quanto em campo. E o evidência ele pode ser manuseado, né, da mesma forma como a gente falou do eucalipto, através de imersão das mudas, né, em solução, ou também da rega. Isso aí pode ser feito em viveiro, né, quanto em campo, para pinos. No campo, depois de plantado, né, ela pode ser feita através da rega, 25 ml de solução por muda. E aqui a gente traz um trabalho bem interessante, né, realizado por Faria em 2007, onde ele tratou mudas por imersão antes do plantio. Então as mudas de pinos estavam prontas para ir para campo, serem plantadas, e antes de levar para o campo, né, ele fez 2 tratamentos. O tratamento 1, ele fez a imersão em solução, segundo a bula, exatamente de acordo com a bula. Em um outro tratamento, por iniciativa própria, ele pegou o gel de plantio, usado no plantio, e misturou o produto indicado em bula com um gel de plantio, apenas por curiosidade, né? Levou junto com a testemunha para campo e foi plantado, né? A pré-avaliação, né, no primeiro dia de plantio, 0 infestação, né, para todos os tratamentos, né? E depois a gente consegue ver a evolução dos 40 dias, dos 80 e do produto, né, quando comparado com a testemunha, ou seja, garantindo aí, né, a proteção das mudas de pinos, né, um residual muito grande, até 80 dias. Né? Isso aqui é muito importante, você ter um residual desse no campo. Né? Você tem aí uma muda já bem formada, né? Um pouco mais resistente, né, a ataque de pragas. Né? Se porventura você vier a ter outro ataque nesse momento, nada impede aí de você fazer uma rega, né, em campo, alguma coisa localizada. A partir de 120 dias aí acabou perdendo um pouco o residual de campo, mas muito satisfatório, né, até 80 dias. Né, um pouco maior do que alguns outros trabalhos, né, mas a maioria da literatura aí encontra 50 dias, 60 dias, né. Esse aqui acabou encontrando 80 dias. Entrando um pouco no assunto de formigas cortadeiras, né, a gente tem aqui o Caltrine, né, é um produto em pó, né, é um produto que permite uma aplicação muito limpa, né, é segura, né, ele é aplicado através de um polvilhador,
então não oferece risco nenhum para o aplicador, né? O produto fica totalmente lá fechado dentro do container da polvilhadeira. É uma aplicação que não gera ruído, né? Não gera resíduo, é muito segura, tanto para a floresta, né? Porque não gera risco de perigo de incêndio, como outras metodologias alternativas que a gente tem. E a recomendação é de 10 gramas, né, por metro quadrado do formigueiro. E aqui um trabalho interessante, né, realizado em 2000 pelo Link, onde ele testou várias moléculas, né, também. Lembrando que o Caltrine é a nossa deltametrina, né, e ele colocou aqui a dose de bula, né, 10 gramas do produto comercial, e ele reduziu um pouco, né, pela metade, a dose de bula. Então, a gente vai ver o que aconteceu com esse controle no final do experimento. Com 5 dias após tratamento, ambas condições de dosagem tinham já 100% dos controles parados à movimentação, né? Porém, no final do experimento, quando ele avaliou com 35 dias após o tratamento, né, somente a dose de bula chegou aí ao seu 100% de eficiência, né? Então, esse resultado traz duas situações importantes, Paulo, que a gente deve sempre entender, né? Primeiro, o produto funciona, e segundo, a importância de seguir a bula, né? Então, a tecnologia ela foi desenvolvida para 10 gramas por metro quadrado. Então, aqui fica claro, quando não é seguido, né, a bula, a gente pode encontrar aqui uma eficiência menor do que esperado, né? E quando a gente realmente segue a bula, né, aí todos os formigueiros aí efetivamente, né, parados e mortos, né, 100% da eficiência. Então, se a tecnologia ela foi desenvolvida para uma certa dose, uma certa condição de aplicação, né, é muito importante que seja respeitado e seguido, né, essas recomendações. Falando um pouco de lagartas, de solhadoras, o Renato mostrou para a gente aquele gráfico, né, aquele pulo, né, das lagartas no ano de 2018, e conversando com alguns colegas de empresas florestais, parece que as lagartas, principalmente a terenteina, está aparecendo com força de novo esse ano, né? E assim, a lagarta, principalmente a terenteina, né, quando começa a aparecer, o produtor florestal não tem muito tempo, né? Tem que agir rápido, porque principalmente a terenteina faz um estrago enorme em pouco tempo, né? E o DCIS, né, que também é a nossa deltametrina, é um produto que tem registro, principalmente, né, para lagartas, né, para aplicação aérea, e muito eficiente, né? Isso aqui fica provado, né, pelo trabalho que os anúncios realizou. Ele testou vários ingredientes ativos, né, desde bacilos thuringiensis puro, mistura de bacilos com dose de deltametrina, mistura de 2 fórmulas de bacilos com deltametrina, e aí a deltametrina pura, né, variando as doses, né, dose abaixo de bula, dose de bula e dose acima de bula, né? E aqui novamente a gente vê a importância de seguir a bula e a eficiência do produto quando realmente seguido a bula, né? A gente vê aqui o tratamento 5, que foi a deltametrina, né, o nosso DCIS, né, quando seguido a bula, né, 100% aí, né, de eficiência após, né, 96 horas, né, com 72 horas já estava aí com acima de 90% de eficiência, né. O tratamento 6, né, o dobro da dose de bula, né, lógico que também controlou, né. Às vezes a gente vê alguns produtores desesperados, né, com ataque de pragas, e, né, eu já vi pessoalmente, né, várias pessoas, né, não, coloca mais porque a situação está grave, e aí a gente já acaba, né, com a praga.
Mas a gente percebe aqui, por esse trabalho, que só vai gastar mais dinheiro, né? Você dinheiro porque está colocando o dobro do produto de forma, né, não eficiente, né? Você vai expor mais o meio ambiente de forma também desnecessária, porque quando simplesmente seguido a bula, o resultado é o mesmo, né? Então, às vezes, o desespero do produtor, né, acaba inconscientemente, né, num desespero, falando, vou usar mais para ter o resultado. Então, não precisa, pessoal, tá? É só confiar aí na dose que está recomendada que o resultado vai vir. Né, falando também agora, entrando um pouco aí em doenças, né? Na ferrugem, pelo novo nome hoje, né? Australpoxina psidi. Aí algumas pessoas me perguntam, mas por que ainda você fala de controle químico, né, Paulo, de ferrugem? Né, por algumas razões, né? Primeiro, o professor Acilino mostrou como é difícil encontrar um clone resistente, né, para doenças, né, principalmente para ferrugem. Ele mostrou lá que os casos de insucesso são 64%, né, em relação aos casos de sucesso. Né? E além de se ter um clone resistente, precisa casar com a produtividade desse clone. Então é muito difícil você ter um clone resistente junto com um clone produtivo. Né? E a ferrugem é um fungo, é causada por um fungo altamente mutável. Então, se hoje você tem um clone produtivo resistente, pode ser que aqui a pouco intervalo de tempo essa resistência seja quebrada e ele passe a ser suscetível, né? E pode ser que esse momento aconteça quando a empresa florestal não tem ainda um outro clone à altura para substituir esse clone que perdeu a resistência pela ferrugem, né? Eu já trabalhei muito com algumas situações assim, que se plantar o clone que é altamente produtivo, né, e suscetível à ferrugem, com condições ideais de manejo, atrelados ao controle químico, vale a pena economicamente, né? O controle químico é pago pela produtividade no final do ciclo. Então, por isso que a gente ainda, né, faz o manejo do controle químico da ferrugem. E aqui eu trouxe um trabalho interessante realizado lá na Veracel pelo Masson em 2009, onde ele testou as principais moléculas, né, para ferrugem, e o nosso nativo está aqui, né? O nosso nativo tem a combinação de dois poderosos ingredientes ativos, né, que é o tebuconazol e a trifloxestrobina. Esse é o grande diferencial, né, do nativo. Se por acaso alguma cepa, né, gerou resistência para algum produto isolado, né, o nativo vem aí com dois ingredientes ativos, aumentando o espectro de ação em cima da ferrugem. E aqui, novamente, a gente vê variações de doses, né, abaixo da bula, né, e variações de doses aí já chegando na bula, né, e a gente vê que o resultado, né, foi maior para o nativo quando a recomendação chega aí perto da bula, né? Quando a gente olha para outras moléculas, o resultado não foi tão bom assim, e principalmente quando a gente olha para doses abaixo de bula, ou seja, novamente, né, a mensagem de que quando se segue a recomendação, né, colocada em bula, né, das nossas soluções, né, o resultado realmente aparece, né? E nesse trabalho, né, também ficou claro a viabilidade econômica desse clone, que era um clone produtivo para a empresa na época. E aqui do lado, apenas um gráfico para ficar mais fácil de enxergar essa efetividade, né? Aqui o maior gráfico, né, a eficiência acumulada aí do nativo na dose próxima de bula, né, bem superior às outras moléculas e também bem superior às doses abaixo de bula, né, não recomendado em bula, né. Quando eu falo doses abaixo de bula, pessoal, eu quero dizer que é o seguinte:
que são doses que não são recomendadas em bula, tá? Não sei se eu deixei claro isso. Então, quando segue-se a dose de bula, o resultado aparece aqui nessa forma acumulada aqui como satisfatório aí, né, acima dos 90% de controle da ferrugem. Esse trabalho foi realizado em brotações, né, de 2 meses de idade, e para quem conhece campo sabe que a ferrugem é altamente, né, impactante em brotações, porque a massa foliar de brotações é muito, muito superior a plantas, né, de 2 meses de idade, ou seja, a ferrugem simplesmente faz a festa, né, com brotações. Então, você conseguir 92% de controle em brotação é um resultado muito satisfatório, onde a massa foliar, né, é muito favorável para o desenvolvimento da ferrugem. E chegando ao final, né, essa é a mensagem que eu gostaria de passar, né, da tecnologia Bayer, né, do nosso produto formulado, né. O que eu gostaria que o pessoal entendesse que quando a gente fala de controle de pragas ou doenças, a gente não pode simplesmente, né, falar do ingrediente ativo, né. O ingrediente ativo é apenas, né, uma engrenagem da tecnologia, né, junto aí com o inerte, que vai completar a fórmula, e junto aí com toda a bagagem de conhecimento da Bayer, né, que vai, né, formular o produto, seja grânulo solúvel, seja em líquido, né. Então, essa tecnologia, né, que é o sucesso nosso, né, o segredo do nosso sucesso e dos resultados que eu apresentei aqui. Então, o segredo é o produto como um todo, dentro dele tem o ingrediente ativo, né, o conhecimento da Bayer, e isso se resume na bula, né. Então, pessoal, pode seguir a bula lá com tranquilidade, que os resultados aqui do setor florestal, né, e os nossos resultados de casa também garantem aí a eficiência e a parceria, né, no sucesso da floresta plantada aí de vocês. Gostaria de pedir para o Paulo colocar o meu e-mail aqui, né, o paulo.vomero@bayer.com, né, e o site da Bayer. Pessoal, a Bayer está de portas abertas, né, fiquem à vontade para nos procurar, dividir o seu problema, né, seremos muito felizes em procurar juntos soluções, né, para o seu dia a dia. E eu garanto que a Bayer está focada, né, no assunto de pragas e doenças aí também para o futuro. Era isso, Paulo, espero ter contribuído aí com algumas informações e estamos à disposição depois para as perguntas. Muitíssimo obrigado, Xará. Paulo, muito obrigado mesmo. Excelente a sua apresentação, mostrando o que a Bayer faz, as pesquisas que as empresas fazem, que as pessoas pensam que só vende produto. Não é isso. Tem muita pesquisa por trás e pesquisa que vem de longo tempo, que é feita aqui na Bayer, no caso, é feita lá na Europa, é feita no mundo inteiro.